Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem esteja com você, na sua casa e na sua família. Sigo por aqui gripado, mas firme, vamos juntos estudar a poderosa palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gente, minha cabeça não tá muito legal, já tem uns dias, né? Eu tenho falado que a minha cabeça não tá muito boa. Mas é por conta dos remédios de sinusite que eu tenho tomado, tenho passado mal demais. Mas nós estamos juntos aí para rezar mais um dia. Poderosa palavra de Deus, que o Senhor possa nos instruir hoje nessa nossa oração. Nós rezaremos hoje o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Vamos juntos? O capítulo 8, pois são 16, né? 16 de 6 de 2026. O capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Que o Espírito Santo nos auxilie a rezar a palavra de Deus nesse dia. Agora nós vamos ver o ministério de Jesus na Galileia, né? Que é onde Jesus ficou a maior parte do seu tempo, do seu ministério, fazendo, atuando, servindo. Nós vamos ver algumas curas, algumas situações. Vamos lá, então. Tendo Jesus descido da montanha, aquele sermão da montanha das bem-aventuranças, né? Que nós vimos. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Olha aí que bonita a oração. Nós já vimos isso em outro evangelho, né? Jesus estendeu a mão, tocou e disse. Olha aí para vocês verem. Vou trazer alguma luz, né? E disse, eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse, vê que não o digas a ninguém, vai, porém, mostrar-te ao sacerdote, oferecer-te o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. A cura da lepra, gente, significava nesse contexto, duas coisas. A primeira coisa era a cura física, né? A pessoa era curada. O segundo era o sentido espiritual, porque quem tinha lepra era colocado à margem da sociedade, né? Era colocado fora, então tinha todo esse contexto também espiritual. Por isso que é importante, né, nós vermos Jesus curando lepra, porque ele estabelecia de novo a dignidade daquela pessoa, né? Não era só a cura daquela lepra, mas também a dignidade daquela pessoa. E aí nós vamos ver o desenrolar, né? Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus. Olha mais uma vez. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Isso aí é uma promessa de Deus, né? Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Nós rezamos isso na Santa Missa, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei... Não é uma só palavra, viu, gente? Na missa é uma palavra e serei salvo. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e a meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Gente, mais uma vez. Olha, o leproso foi curado pela palavra. Jesus disse: eu quero ser curado. Nesse, Jesus, o servo ainda faz até uma brincadeira. Na verdade, o Senhor faz até uma brincadeira, né? Com ele, de que eu tenho as pessoas, quando eu digo vai, eles vão, reafirmando a força da palavra de Jesus. E Jesus ordena, mais uma vez, pela palavra, e é curado, né? Foi, então, a importância da palavra e a força que há na palavra de Deus, né? De nos curar, de nos libertar. Pela palavra, né? Basta uma palavra, serei salvo. Uma palavra de Jesus pronunciada sobre nós.
Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre o deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-lo. Nós já rezamos essa palavra em algumas outras, em alguns outros evangelhos, né? E aí nós vemos lá em Lucas, nós vimos isso, que ele levantou e ela colocou-se a serviço. Jesus nos cura, Jesus nos toca para que nós coloquemos a serviço dos outros, né? Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônio, com uma palavra expulsou. Olha aí, mais uma vez. Com uma palavra expulsou os demônios. Expulsou ele os espíritos e curou os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías, tomou as nossas enfermidades, sobrecarregou-se dos nossos males. Mais uma vez, a palavra, né? A palavra de Jesus, a força da palavra de Jesus. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Isso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha aí. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, gente, o discipulado, né, se colocar a serviço de Jesus, ser discípulo de Jesus, ele exige de nós tudo. Não é pelas metades, né? Não é de qualquer jeito, mas o discipulado, ele exige de nós tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senhor nos exige tudo. E aí, gente, não é ser negligente. Mais uma vez eu falo. Não é ser negligente com as nossas coisas, né? Mas é sempre colocar o Senhor e o seu serviço em primeiro lugar. Subiu ele a uma barca com... Eu gosto muito dessa passagem. Uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Olha aí que crise de fé, né? Que crise de fé. Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus, o mesmo Jesus que estava curando, né? Estava libertando. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez uma grande calmaria. Admirados, diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? E nós sabemos que Jesus, ele tem soberania, ele tem poder até sobre os fenômenos naturais, né? Mais uma vez, Jesus aí realiza esse milagre pela força da palavra. Olha aí. Então, levantando-se, deu ordens, ou seja, falou, né? A tradução de Jerusalém fala conjurou. Então, ele dá ordens pela palavra, mais uma vez pela palavra de Jesus. O mar, ele se acalmou. Olha a importância da palavra. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Então, eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né? Esses gadarenos aí, gente, eles eram pagãos, né? Então Jesus foi para a região do outro lado do rio, né? A região pagã, do lago lá. Então nós vemos aí que Jesus, ele tem poder para poder curar, para poder libertar dos demônios, libertar de tudo, para poder libertar de qualquer doença, pela força da sua palavra. E aí nós precisamos entender que a palavra que sai da boca de Jesus, ela está nas nossas mãos. Gente, há poder aqui na palavra de Deus.
Há muito poder na palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Jesus que cura e liberta. É essa palavra que nós estamos lendo, que nós estamos meditando. Então, que nesse dia nós possamos pedir a Jesus que nos dê a acreditar no poder da sua palavra, que nos dê zelo e amor pela Escritura, pela palavra de Deus, que nós entendamos a força que vem da palavra do Senhor. Nós pedimos Jesus e abrimos o nosso coração, e eu te convido a fazer essa experiência, meu irmão, minha irmã, de nós abrirmos o nosso coração para acolher todas as curas, todos os milagres, todas as libertações que a palavra de Deus pode realizar na nossa vida. Jesus, nós queremos pedir, tudo aquilo que o Senhor pode fazer, tudo aquilo que nós precisamos, que o nosso coração precisa, que aconteça em nós através da força da palavra. Jesus, nós tomamos posse das nossas curas, das nossas libertações. Nós tomamos posse, Jesus, de que o Senhor vem para nos dar uma fé viva, para nos dar uma fé nova. Nós pedimos que a Tua palavra permaneça em nós, nos dê força, Jesus, não só para ouvir, para ler, mas principalmente para viver a Tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.